Mais uma vez, boa noite. No dia de hoje, nós vamos falar um pouco sobre causas das aflições. Os livros utilizados, eu acabei colocando 8 livros aqui. Poderia ter colocado mais. Mas por qual razão? Só para o simples fato de mostrar que, às vezes, um tema, um assunto, ele não se encontra em um único livro, mas sim espalhado por vários, e todo o pensamento, todo o assunto acaba se interligando. Exemplo, seu Júlio leu um trecho, um item de um livro Ideal Espírita, e acabou comentando algo que também vamos ver na noite de hoje, que encontra-se também nesses livros. Num determinado curso de um dia da semana, e no caso de hoje, as causas das aflições, nós vamos abordar o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nesse capítulo 5 é intitulado de Os aflitos serão consolados. Os bem-aventurados, os aflitos. Ou seja, o que Jesus quis mostrar? Que aqueles que passam por aflições, se bem entendidos, serão consolados. Aí é onde a gente entra nos 3 primeiros tópicos desse capítulo 5, que é o quê? Justiça das aflições, causas atuais e causas anteriores. Mas para a gente começar o nosso raciocínio de hoje à noite, eu faço uma pergunta para vocês. Deus é justo? Quem acha que é, quem acha que não é? Deus é justo? Acho que sim. Então tá, se Deus é justo, por que acontece isso? Essa desigualdade. Por quê? Se ele é bom, é justo? Se quiser, se não quiser. Não, tranquilo, a gente vai desenvolvendo, mas é meio que é uma pergunta para deixar no ar e ir refletindo, tá? Mas se quiser falar também, tranquilo, tá? Então, se ele é justo, por que acontece isso no dia a dia? Se ele é justo, o porquê que acontece isso no dia a dia? Os 2 bebês, um com muita deficiência e o outro não. É complicado você. Você está aí agora que eu tive. Ó, a Júlia, ela veio. Ela não queria aparecer, mas apareceu. Então, assim, o porquê que isso acontece? Se Deus é justo. E é isso que a gente vai precisar ver e compreender na noite de hoje. Justiça das aflições. Somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Então, agora a gente já começa a primeira sementinha do nosso raciocínio. A fé no futuro pode consolar e infundir paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Então, é aquele ponto de reflexão e tal. Se Deus é soberanamente bom e justo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa. E, pois que Deus é justo, justa há de ser esta causa. A explicação da causa vem por meio do Espiritismo, isto é, pela palavra dos Espíritos. Aí nós abordamos aqui causas das aflições e separamos em 2 partes. A primeira, vida presente, causas atuais das aflições. E vidas passadas, que intitulamos de causas anteriores das aflições. Mas primeiro nós vamos ver as causas atuais, que são desnecessárias pelas nossas más escolhas, origem e consequência. Para dar continuidade no raciocínio, estou saindo de Coimbra, estou indo para Lisboa pela A1 e eu vejo essa placa. Eu posso ir nessa A1 a 140 por hora? Não? Eu posso ir. Eu não tenho meu livre-arbítrio? Eu posso.
Mas eu estou atrasado, não posso ir a 140, tem que ir a 180. Eu posso? Continuar atrasado igual. Mas eu posso ir, não posso? Nada me impede. Mas aí é onde entra o quê? Tudo posso, mas nem tudo me convém. Então, já partimos do princípio. Eu posso tudo, eu tenho meu livre-arbítrio. Só que aí nem tudo me convém. Por quê? Porque aí vai gerar as consequências. E por falar de consequências, nesse livro do Chico Xavier, Ação e Reação, é abordada lei de causa e efeito, ou lei de ação e reação. Então, a gente já começa a interligar com o nosso livre-arbítrio. E diz, tudo o que fazemos gera consequências, boas ou más, de acordo com as nossas intenções e ações. Mostra como nossos atos influenciam diretamente nosso futuro espiritual e material. Ninguém sofre ou goza sem causa. Há sempre uma razão justa dentro das leis divinas. Então, a gente já começa a entrelaçar o nosso raciocínio. Tá? E naquele capítulo 5, é abordado 6 ideias, tópicos, para a gente desenvolver sobre as causas atuais. O primeiro tópico é: quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Eu coloquei agora aqui algumas imagens, só para a gente poder linkar com esses dizeres. E pelas fotos, consegue-se também fazer um raciocínio que os nossos próprios atos causam as nossas próprias aflições. Esse daqui, então, é demais, né? Porque é uma incoerência danada. Um segundo item: quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mau proceder, ou por não terem sabido limitar seus desejos. Todos esses textos estão no capítulo 5. Eu coloquei aqui também 3 figurinhas aqui para linkar com esses dizeres. Esse aqui do despertador, um exemplo. A pessoa, ela entra no serviço 7 horas da manhã. Ela é meia desastrada, não tem uma certa ordem. Aí esqueceu de colocar o despertador, ou tocou o despertador às 6 horas, ele desligou e voltou a dormir. Ele acordou 20 para 7. Ele consegue tomar banho? Já não consegue. Tem que enganar com um perfume, escovar os dentes bem rápido, tomar café mais rápido ainda. Para quê? Para conseguir não chegar tão atrasado no serviço. Aí ele vai pegar o telemóvel, isso naquela correria. Vai pegar o telemóvel, chuta a mesinha, machuca o dedo, pega o telemóvel, está saindo de casa, esquece a chave do carro, volta para pegar o carro. Quando ele entra no carro, aí ele ainda tem mais 20 quilômetros para chegar no serviço. Como é que vai ser esse trajeto dele? Vai ser um certo terror. Por quê? Porque aquele que está na velocidade da rodovia ou da rua já vai incomodar ele, porque ele vai querer, Bárbara, ir a 140, 160. Conclusão, já vai ser um motivo de irritação. Aí ele vai chegar no serviço, irritado, o chefe já vai puxar a orelha dele. O que ele vai acontecer? Entrou no serviço, vão falar para ele, bom dia. Aí ele vai falar, só se for para você, porque para mim já não é um bom dia. Como é que vai ser o desenrolar do dia para essa pessoa? Não vai ser nada muito agradável. Mas ele vai colher as aflições que ele mesmo acabou causando. É a mesma situação, um outro exemplo, tá? De anotações. Eu, por um determinado momento da minha vida, eu guardava tudo na cabeça. Então, eu marcava uma reunião para ir para lá, eu esquecia, ia para esse endereço. Quando eu chegava lá, mas você vai demorar para chegar na reunião? Que reunião? Tá te aguardando. Marca para outro dia. Ou alguma coisa que eu precisava fazer e eu esquecia. Aí, acabou-se, lá na época, contratando um gerente para o estabelecimento comercial. Esse gerente já com uma certa idade, alguma vivência nas costas. Qual que era... O que ele fazia no dia a dia?
Tudo que era pedido para ele, no momento da conversa, na reunião, ele tirava um papelzinho do bolso, fazia uma anotação e guardava o papel. Precisava arrumar aquilo ali. Ele tirava o papel, anotava, guardava e continuava prestando atenção. Conclusão, quando acabava-se a reunião, ele pegava com muita calma, ia item por item resolvendo as coisas. Aquilo me chamou a atenção. Por quê? Porque eu comecei a praticar um negócio simples, que eu consegui me organizar em vários pontos e eu diminuí muito as minhas aflições atuais. Coisa simples, anota-se num aplicativo, numa aplicação de um computador, num papel e caneta normal. Então, são coisas que, às vezes, a gente falha e colhe as nossas próprias aflições. E com uma atitude simples, elas podem ser corrigidas. Esse livro aqui, Lindos Casos de Chico Xavier. Sabe quem é ele? Não sabe ao certo essa fotografia. É entre 18 e 20 anos. E esse, quem é? Emmanuel, tá? Que nós estávamos conversando, é o mentor espiritual dele. Num determinado momento, Chico Xavier estava no Rio Jordão, lá em São Leopoldo, estava no momento de oração, ele viu a imagem e uma luz, e era Emmanuel. Emmanuel, eu vou falar rapidamente, tá? Se vocês quiserem depois se aprofundar um pouco mais no livro, tá? Chico Xavier viu o Emmanuel se aproximou do Chico e dizendo que ele seria muito importante para desenvolver um trabalho. E o Chico falou, mas eu? Isso, você. Mas o que é necessário para desenvolver? O que eu preciso? O Emmanuel falou assim, você só precisa de 3 coisas. Aí é onde entra o quê? Qual que é a primeira? O Chico perguntou. Disciplina. E a segunda? Disciplina. E a terceira deve ser diferente. Não, disciplina também. Ou seja, precisa de disciplina, porque caso contrário não consegue fazer aquilo que é necessário fazer. Você vê nos exemplos anteriores coisas simples que podem ser evitadas, que lá na frente você vai ter menos aflições atuais. Assim como o terceiro item. Quantas uniões desgraçadas, porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade, e nas quais o coração não tomou parte alguma. Então, às vezes, é por algum interesse, seja porque é famoso ou por questões financeiras, e depois vai colher as tais aflições, seja traições no casamento ou agressões físicas. A gente pode desenvolver e abordar muitos assuntos, tá, com relação à união. Sem contar que a união também vem com a sogra junto, né, de seu Júlio. Que, né, no caso, eu me dou bem com a minha, tá? Deixar bem claro, tá? Eu me dou bem com a minha. Fala ou não fala, senhor? Fala, então tá. Eu me dou tão bem com a minha sogra, que assim, tanto é que lá eu até brincava com ela, tá? O que aconteceu? Para quem é do Brasil e estava no Brasil, a pandemia começou dia 23 de março de 2020, tá? O meu cunhado, ele fazia aniversário, ainda faz, né? Todo dia 28 de março, 5 dias depois do início da pandemia. E o que acontece? Nós morávamos numa casa um pouco mais distante, tá, da cidade. Então ali era tranquilo, no meio do mato. E a minha cunhada e meu cunhado moravam num prédio com várias torres e muita gente. E eles foram dia 28 lá para casa, para comemorar o aniversário do meu cunhado. Por quê? Porque lá no começo da pandemia, tudo muito incerto. E eles chegaram para comemorar o aniversário dia 28. Estávamos lá comemorando o aniversário, foi quando, no WhatsApp lá, no grupo, 2 casos. Daqui a pouco, mais 6 casos. Conclusão, a minha cunhada falou, para casa eu não volto. Conclusão, a minha sogra ficou com meu cunhado, a minha cunhada e meu sobrinho por 10 meses em casa. Conclusão, veio uma enxurrada de aflições que eu poderia adquirir cada uma delas. Você imagina morar com a sogra por 10 meses, seu Júlio. Aí, 10 meses em casa,
deu aquela amenizada, todo mundo se sentiu mais confortável para voltar para casa. Passou pouco tempo, o que aconteceu? Ela quebrou o tornozelo. Adivinha? Voltou para casa e mais 6 meses em casa. Conclusão, tenho muitos débitos, seu Júlio? Tenho bastante. Mas deixa para lá. Vamos seguindo e quitando cada um deles. Então, para ver como as coisas acontecem na vida e vai da nossa reação também. No caso, a sogra, né? Ô, Fabiane, desculpa qualquer comparação, mas veio a calhar só, tá? É que a sogra do Marcelo está morando com ele também. Ficou sabendo agora. O quarto item. Quantas dissensões e funestas disputas se teriam evitado com um pouco de moderação e menos suscetibilidade? Todos lembram desse caso? Ele é um comediante, igual aqui nesse momento, fazendo uma brincadeirinha só para deixar mais descontraído. Ele fazendo muitas piadas numa apresentação. Só que o que aconteceu? Esse daqui é um ator, Will Smith. Quando ele fez uma brincadeira com a esposa, ele ficou cego, levantou e deu um tapa na cara desse comediante. Conclusão, no momento ali de violência, de ficar cego, acabou colhendo as aflições desse ato, que poderia ter sido evitado. Conclusão, patrocinadores romperam os contratos, ele tinha que fazer filme, deixou de fazer filme, e depois começa a desencadear uma coisa da outra. Coloquei esse exemplo, mas é só para remeter que às vezes algo acontece, fica cego, parte faz e depois, né, vem a reflexão, pediu desculpas e tudo mais. Quinto ponto, quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero? Isso daqui não adianta nem se aprofundar muito, mas as próprias figuras já dizem muito, tá? Abusos, 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 e depois a gente acaba colhendo, e mais para frente depois a gente acaba colocando culpa até em outras situações. O sexto ponto, outro alerta também, tá? Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhes combatem desde o princípio as más tendências, por fraqueza ou indiferença. Deixaram que neles se desenvolvessem os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que produzem a secura do coração. Depois, mais tarde, quando colhem o que semearam, admiram-se e se afligem da falta de deferência com que são tratados e da ingratidão deles. O texto está muito bem claro, muito bem explicado, e essa figurinha também diz por si só, tá? E a gente acaba vendo isso em muitas famílias, tá? É difícil, às vezes, de você ali na educação do filho, né? Ainda mais, né, na escola. É difícil, é difícil. É um trabalho árduo, sim, mas depois vem as recompensas. E aqueles que, às vezes, abrem mão de algumas coisas, acabam se deparando com essas situaçõezinhas aqui. Para ajudar, 3 regrinhas. A gente até fala muito para os nossos filhos, que é o quê? As 3 regrinhas que ajudam. Não prometa nada quando estiver feliz. Não responda nada quando estiver irritado. E não decida nada quando estiver triste. São detalhezinhos que a gente vai, aos pouquinhos, melhorando em um ponto, no outro dia melhora num outro ponto. Aos poucos a gente vai tendo menos aflições e o mais importante, adquirindo menos aflições, já é um baita de um alívio. Pensamos, toda imperfeição gera um sofrimento. Toda deformidade de caráter produz uma aflição. Todo comportamento injusto atrai sofrimento para as nossas vidas. Toda deficiência na nossa formação moral trará algum tipo de angústia e de provação. As causas estão na nossa intimidade. Então, isso daqui também é importante, na nossa intimidade, que é o que nós vamos ver mais para frente. Também podemos pensar,
Quanto sofrimento não nos traz a impaciência? A questão do trânsito também, e por aí vai. A violência, aquela situação do tapa também, o orgulho, o egoísmo, a vaidade. Todo novo dia é uma nova oportunidade para fazer melhor. Então, o que nós precisamos fazer? Hoje, sermos melhores do que ontem. E amanhã, sermos melhores do que hoje. E por uma ocasião, até com a Edith, até ontem nós comentamos, então, para alguns já se depararam com isso, para outros não, mas é assim, lembramos dos animais que temos dentro de nós. Tem algumas coisas que eu acabo colocando aqui, porque assim, acaba fazendo muito sentido para mim, no meu raciocínio, e que eu acho que pode fazer também para algum de vocês. Esse lembramos dos animais, o que acontece? É assim, num determinado encontro aqui do Evangelho no Lar, de quarta-feira, então, caso alguém queira também vir, pode vir, nós estávamos conversando por um outro tema, e eu até brinquei com a Edith. Falei assim, Edith, que animal que você gosta? Ela falou assim, eu gosto de cão. Falei, tá, então assim, no meu raciocínio, eu entendo que dentro de nós, então, nós temos, ou dentro de mim, eu tenho dois cães, um bom e um mau. Esse orgulho, vaidade, egoísmo, eu tenho tudo dentro de mim, porque eu estou carregando por várias encarnações, eu tenho tudo dentro de mim. Só que o que eu vou externar é aquele cão que eu alimento. Então, se eu não quiser praticar egoísmo, vaidade, orgulho, é só eu não alimentar o cão que tem tudo isso. Então, vai de nós. Quando aquele momento lá, você fica, deixa o cão aqui quietinho, eu quero praticar, eu quero conviver com outro cão. Então, deixa aquele passando fome, para que ele não tenha forças para mostrar tudo isso. Então, foi um momento que, para mim, pelo menos no meu raciocínio, às vezes quando eu me pego ali, sabe, um pouco desprevenido, eu vou, deixa eu pensar aqui nos meus dois cãezinhos. A importância dada aos bens terrenos está sempre em razão inversa do da fé na vida futura. Isso também é importante. Por quê? Porque você tem que se preocupar com o seu eu interior. Não o que você tem, mas sim com o que você é. Um outro interessante também é assim, se permita errar algumas vezes, mas aprenda com seus erros. Por quê? Porque nós somos espíritos imperfeitos. Estamos aqui aprendendo. Errar faz parte. Errar, todo mundo erra. O interessante é o quê? Com os erros cometidos, da gente aprender e não errar novamente. Eu vou passar rapidamente aqui porque é muita coisa, mas nesse livro também do Chico Xavier, Religião dos Espíritos, tem um tema que se chama Examina a própria aflição. E para cá tem uma aflição para cada nome. Então, por exemplo, tá? Você pega aqui, a inveja se chama despeito, rancor, angústia. O egoísmo, a aflição do egoísmo se chama egolatria. Então, para cada aflição tem um nome. Isso a gente acaba encontrando em várias situações, em vários lugares, independente da classe social, se a pessoa é feia, se é bonita, mas isso daqui faz parte de todos nós. Então, fica também de um alerta. Falar em alerta, também no Evangelho segundo o Espiritismo, tem um ponto de alerta que está assim: interroguem friamente as suas consciências, todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida. Se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria semelhante condição. Aí é onde entra aquele detalhe. Se eu olhar para mim mesmo, evitando de fazer algumas coisas ou fazendo diferente, a gente acaba evitando daquele primeiro tópico, que são as causas atuais das aflições. A gente vai amenizando as aflições. A quem, então, há de o homem responsabilizar por todas essas aflições, se não a si mesmo?
O homem, pois, em grande número de casos, é o causador dos seus próprios infortúnios, mas, em vez de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade acusar a sorte, a previdência, a má fortuna, a má estrela, ao passo que a má estrela é apenas a sua incúria. Incúria é falta de cuidado, desleixo, negligência. Então, tudo isso vem também em sincronia com o que nós estamos vendo desde aquele primeiro slide. Deus não castiga. Nós colhemos o que plantamos. As aflições que criamos nos ensinam a agir melhor da próxima vez. A má sorte é muitas vezes a nossa própria imprudência. Então, com relação às causas atuais, ação e reação são coisas simples da gente reparar. É difícil, às vezes, de colocar em prática? Sim, tem vários detalhezinhos, né, que requerem aí cuidados. Mas são todos eles causados por nós mesmos na nossa vida presente, que é o que nós acabamos de ver. Agora, vidas passadas, as causas anteriores das aflições. O que seriam? Seriam necessárias essas aflições. Por quê? Porque fazem parte de provas e expiações. Por falar em provas e expiações, novamente, qual planeta que nós vivemos? Planeta de provas e expiações. Estamos aqui em aprendizado, errando para aprender, erra hoje, errou ontem, vai errar amanhã. Não tem como fugir. Provas são situações e desafios que o espírito escolhe ou aceita enfrentar para testar e desenvolver suas virtudes, como paciência, humildade, amor, fé. E expiações são resgates de erros cometidos em vidas passadas. O espírito passa por sofrimentos, dificuldades ou limitações para reparar faltas antigas e, assim, aprender com elas. Então, a gente já começa agora a partir para outras coisas. Que outras coisas são essas? Diante das nossas aflições de causas anteriores, que nos atingem como por fatalidade, exemplos, perda de entes queridos, os acidentes, reveses da fortuna, as enfermidades de nascença, entre outras. Então, primeiro nós vimos aquelas que nós mesmos causamos na vida atual e já pela lei de ação e reação, já somos de imediato, né, nos deparados com aquela consequência. E agora, diante de tudo isso daqui, que acontece sem... Poxa, mas eu não fiz, né? Por que aconteceu? Como nos sentimos no dia a dia diante de tudo isso daqui? É difícil. É difícil. Não é fácil, não. É muito difícil. E diante de toda essa dificuldade, qual a nossa reação? Por que comigo? Por que eu? Eu não fiz nada. Eu não fiz nada. E por que comigo? Por que eu? O que eu fiz, se eu dirigir rápido, eu colho as consequências. Mas dessas daqui eu não fiz nada. Aí é onde a gente entra num outro ponto importante. Precisamos falar de perispírito. O perispírito é um corpo fluídico, semimaterial. Hoje aqui, todos nós somos a junção desses três, tá? Nosso espírito, o perispírito e o corpo físico. Quando nós desencarnamos, o que acontece? O nosso corpo físico fica por aqui. Só que o nosso perispírito sempre, sempre, sempre vai estar ligado ao espírito. E é no perispírito que ele funciona como um armazenamento, um reservatório de memórias. Funciona como um registro de todas as experiências do espírito, pensamentos e sentimentos do espírito, sendo um reflexo direto do seu estado íntimo. Ou seja, quantas encarnações cada um de nós passamos
Várias. Fizemos coisas boas? Sim, mas também muitas coisas ruins. Por isso que quando nós falamos lá atrás que dentro de mim tem vaidade, tem orgulho, tem tudo. Por quê? Porque está armazenado aqui no perispírito, diante de várias vivências anteriores que o meu espírito já teve. Então, o que eu preciso fazer? Assim que tiver consciência, tentar controlar tudo isso, para que eu não externe elas. Porque tudo isso está armazenado dentro de cada um de nós. Então, chegamos no plano espiritual, temos esse momento. No plano espiritual, nós lembramos de tudo, tá? Das encarnações, o que nós somos, o que fizemos, ai meu Deus, isso e aquilo. Aí vai chegando o momento do quê? Você está lá, chega um momento, encurtando a história, de uma próxima reencarnação. E como é que a gente vem na próxima reencarnação? Diante de todo o conhecimento que nós temos pelo registro, nós nos conscientizamos lá que nós precisamos quitar os nossos débitos. Tudo que nós fizemos nas encarnações anteriores, nós precisamos liquidar alguns débitos. Conseguimos fazer tudo na próxima encarnação? Não. Não conseguimos. Só que a gente gostaria muito de liquidar alguns débitos. E esses débitos são liquidados como? Muitas vezes, você escolhendo como você quer quitar os débitos. Se for da permissão de Deus. Caso contrário, será imposta uma condição para a gente sempre ir em busca de quitar os nossos débitos. Por isso que aqueles sofrimentos lá é por conta disso. Então, escolhemos. Vim desse jeito, daquele jeito, bonito, feio, alto, magro, nasci na família assim, nasci na família assado. Só que quando a gente vai para reencarnar, o que acontece? Esquecemos de tudo. Então lá a gente fala, não, pode deixar que na próxima eu vou amenizar os meus débitos. Ah, eu era muito egoísta. Eu vou deixar de ser, pode deixar. Então, quando você sai de lá, você fala, nessa próxima é comigo. Só que você esquece. E esse esquecimento é muito importante. Para quê? Para que nessa vida nós podemos vir aqui de uma maneira zerada, sem ter as lembranças do que cada um pode ter feito comigo nas vidas anteriores. Ontem, inclusive, até com o seu Júlio, nós conversamos lá. Por exemplo, eu cumprimento o seu Júlio, eu cumprimento com a maior satisfação. Só que se eu tivesse a lembrança do passado e soubesse que seu Júlio fez alguma coisa comigo, como é que ia ser o meu convívio com o seu Júlio? Talvez não fosse o mesmo. Porque se eu estou cheio de defeitos dentro, eu ia externar esses defeitos. Então eu já não iria tratar ele bem, ou não iria ter um bom convívio com o seu Júlio em questão. Só que esse esquecimento do passado é importante não só para as coisas ruins que nós fizemos ou que os outros fizeram com a gente, mas também para a gente não ficar exaltado. Já pensou? Se nós tivéssemos a lembrança que nós somos um rei muito importante em uma determinada época, poderia mexer conosco também. E nessa vida, a gente, não, eu não sou um espírito qualquer. Eu já fui um rei. Então, isso é tanto para um lado quanto para o outro. Então, esse esquecimento do passado, temos que encarar como se fosse uma dádiva de Deus. Uma coisa muito boa, que é para que nós possamos, limpinhos, ter uma vida daqui para frente, se deparando com erros e acertos, que assim a gente vai se conscientizando e vai melhorando cada vez mais. Você acha que a nossa evolução é dessa maneira? Simplesmente uma esteira de aeroporto ou num shopping que você até encosta e você vai evoluindo? Não é não. Sinto lhe dizer, mas não é não. E como é que é a nossa vida? É mais ou menos assim. Entre trancos e barrancos, acertos e erros, a gente pega
vários desafios pela frente, e são de acordo com esses desafios que nós vamos o quê? Evoluindo, nós vamos melhorando. E para terem uma ideia, por exemplo, o que vocês enxergam nessa figura? O que é? Uma girafa? É só uma girafa? Hã? Uma girafa? Pinguim de cabeça para baixo. Exatamente. Podemos enxergar também o pinguim. Tá? E nessa outra figura? O que vocês enxergam? Uma cabeça humana. Uma moça. E o que mais? Exatamente. Então, ó, uma moça e uma senhora mais idosa. Por que tudo isso? Por que tudo isso? Que é para mostrar que podemos encarar as nossas aflições ou pelo lado bom ou pelo lado mal. Lembram dessa imagem? Lá do comecinho? Essa imagem aqui é um garoto australiano que ele, de fato, tá? Nasceu sem os membros superiores e sem os membros inferiores. Ele tinha duas opções. Ou ele ir para um lado de agradecimento, que mesmo desse jeito foi dada a oportunidade de vida para ele, ou o lado da revolta. Onde já se viu eu nascer dessa maneira? Aí nós podemos ver com as fotos seguintes qual que ele escolheu. Da palestra, né, motivacional, pratique esportes, feliz, cultivando bem, constitui uma família. Então, quer dizer, ele poderia ter todas as dificuldades e ter todos os argumentos para ir contra Deus. Só que mesmo assim, ele escolheu outro caminho de agradecimento. Aí é onde entra. Isso daqui, pelo menos para mim, tá? Quando eu me deparei, isso daí já há um tempinho atrás, isso daqui, pelo menos para mim, é como se fosse um tapa na minha cara, porque às vezes reclama-se de algumas coisas, mas reclama de algumas coisas, mas eu tenho os dois braços, as duas pernas, sabe? Eu estou são e mesmo assim eu estou reclamando. E quando você se depara com uma pessoa que tinha todos os argumentos possíveis para ter uma revolta interna, para simplesmente ir para o caminho errado e cultivar o mal, não. Ele faz o que muitas pessoas sãs acabam não fazendo. Exemplo disso, quantas pessoas que são sãs, inteligentes e tudo mais e tiram a própria vida ou vão para o caminho do mal, ou mesmo assim não vão para o caminho do agradecimento a Deus por mais uma encarnação, por mais uma oportunidade. Então, pelo menos para mim, esse exemplo dele aqui é um tapa na minha cara para realmente trazer para a realidade, porque às vezes, muitas vezes acabo reclamando. Então, isso daqui é um alerta, pelo menos para mim foi. Não é o peso que te quebra, é a maneira como você os carrega. É o exemplo que nós vimos anteriormente. Ele poderia estar levando a vida dele de uma maneira bem complicada, com aquela pedra nas costas, igual nós vimos anteriormente. Mas ele escolheu levar a vida de uma maneira bem agradável. E com isso, a impressão que se tem é que nós espíritas gostamos de sofrer diante dessa compreensão que a gente consegue ter do que o Espiritismo consegue nos explicar, que tem nas obras, tem a oportunidade que nos é dada de absorver todas essas explicações. Então, a impressão que às vezes dá é que os espíritas gostamos de sofrer. Eu até brinco e falo assim,
eu costumo dizer, sofremos com gosto. Então, a gente não gosta de sofrer, a gente sofre com gosto. Mas por quê? Qual a razão? Porque nós conhecemos a origem. Então, diante desses fatos que nós vimos de ação e reação, que nós não fizemos, o que está acontecendo com a gente na nossa vida atual, que nós não causamos na vida atual, com certeza veio de vidas anteriores. Só que detalhe, não é o que nós já fizemos numa vida anterior que vem tudo na próxima. São tantas coisas que nós já fizemos que elas vão ser num linguajar mais fácil. Elas vão sendo liberadas aos poucos, elas vão sendo quitadas aos poucos. Não é uma dívida que vem pronta, ó, você vai quitar essa dívida na próxima. Não. Então é uma melhora aqui, uma melhora ali. Às vezes um débito grande vem num outro momento que você está mais propício a amenizar aquele débito. E tem até um exemplozinho aqui, que é o quê? A dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Diante desses exemplos que nós vimos, é aquilo. Eu não tenho como fugir de um acontecimento. Às vezes eu não tenho como fugir de algo que já aconteceu, tá ali. Só que se eu sofrer o dia inteiro com aquilo, o que vai mudar? Nada. Um outro dia, até no Evangelho no Lar, a dona Filomena deu até um exemplo disso. Que foi aquela situação que a senhora comentou, que num dia de manhã estava aflita e estava irritada ali, e ela podia conviver com aquela aflição pelo decorrer do dia. Ela poderia ter essa opção, mas ela foi numa outra opção do quê? Um exemplo, parou o carro, acho que a senhora colocou uma música, né, para conseguir ali ter uma ligação, orou um pouco. Conclusão, ela parou, se tranquilizou e ela optou pelo sofrimento opcional. Então, conclusão, o que aconteceu, aconteceu. Aí ela conseguiu, num momento próximo do início do dia, se normalizar, se tranquilizar, esqueceu do sofrimento para que pudesse ter aí todo um dia muito agradável pela frente. Qual a conclusão, então, que nós podemos tirar do dia de hoje? Na visão espírita, as aflições são vistas como oportunidades de aprendizado e reajuste perante a lei divina, podendo ter origem em ações da vida presente ou existências anteriores. Essas provações, que podem ser físicas ou morais, servem para o indivíduo compreender suas faltas, desenvolver o autoconhecimento e aprimorar seu caráter, promovendo a superação e a evolução espiritual. Aí é onde entra um detalhe também muito importante, que até o seu Júlio comentou ontem. Qual que é a nossa encarnação mais importante? Qual? É a atual. Então, temos que agarrar essa oportunidade atual, com esse conhecimento que a gente está tendo a oportunidade de defrontar nos livros, que nem lá no começo, 8 livros, mas podia colocar 10, 12, 15, 20. Tem a nossa biblioteca ali com o vasto conteúdo que o Jorge está ali, que tem-se a oportunidade de ir adquirindo um pouco mais de conhecimento. E diante de todo esse conhecimento, com a oportunidade da nossa existência atual, a postura do espírita perante as aflições e como lidar com elas. Coisinha simples. Não que seja fácil, mas simples. Compreensão, aceitação e resignação. Fé, caridade e prática do bem. Mudar a atitude e perseverança. Então, precisamos ter esses itens aqui sempre à mente para ser um ponto de lembrança e assim tentarmos sempre corrigir a rota. Lembrando que a paz não significa ausência de aflição, mas sim a presença de Deus. Tá bom? Então, diante disso, muito obrigado.